Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. É muito bom estar com vocês mais uma vez. É muito bom te receber aqui no meu canal, mas para me ajudar mais, eu preciso que você se inscreva e também deixe o seu like. Jesus usava muita figura de linguagem e ilustrações, parábolas, e em uma de suas pregações, em Mateus capítulo 7, Jesus alertou contra os perigos que podem facilmente nos arrancar da primeira entrada no evangelho verdadeiro. E um desses perigos ele chamou de porta larga que conduz à perdição e muitos entram por ela. Ele fala de duas portas nesse vídeo, eu vou falar de uma porta que é a porta larga. O que significa a porta larga? Obstáculos surgem naturalmente dentro de nós por causa da perversidade do nosso próprio coração. Mas em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus avisa sobre obstáculos externos. Eles surgem de maus exemplos ou por conselhos. Por um ou outro desses motivos, tem muita gente voltando para a vida de pecado e muitos deles não são nem novos na fé. Já até tiveram algum progresso na fé, na justiça de Deus, mas por não vigiarem e não guardarem as palavras de Jesus, que tanto avisou e reforçou seus avisos, essas pessoas caem. Porém, através da Bíblia lida e através das pregações, Jesus reforça seus avisos, anos após anos, dia após dia, aos salvos, com uma máxima seriedade possível. Ele repete seus avisos muitas vezes, com variedade de expressões, para que evitemos escorregar por algum motivo. E para nos guardar do distanciamento dele, ele nos alerta: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram pela porta larga. Mas a porta da salvação é estreita, é apertada e que leva à vida, e Jesus disse: poucos entram por ela. Mateus 7, 13 e 14. Aqui nesse vídeo nós vamos observar a descrição que Jesus faz da porta larga. No próximo vídeo falarei sobre a porta estreita. Vejamos primeiro as propriedades inseparáveis da porta que leva ao inferno e esse caminho que Jesus chama de largo e amplo. Enquanto estreita é a porta para a salvação, o caminho é apertado para a salvação e poucos encontram esse caminho, Jesus alerta que existe uma porta larga e são muitos os que passam por ela. Interessante que Jesus tem conhecimento das portas e ao mesmo tempo tem o amor para nos convidar a passar pela porta certa. O que é a porta larga para o inferno? É o pecado. O que é o caminho amplo para o inferno? É a perversão. Todos vocês sabem como larga é a porta do erro, como é largo o caminho da pecaminosidade. Se lembre dos mandamentos de Deus. Eles se estendem a atos, palavras, pensamentos que brotam do coração. Por que não apenas aos atos? Porque o pecado é tão amplo quanto os mandamentos. Qualquer transgressão dos mandamentos de Deus é pecado. Só que o pecado é 1000 vezes mais amplo. Por quê? Porque há um só modo de cumprir o mandamento, dependendo de Cristo e da graça. Mas há vários modos de quebrar o mandamento, os mandamentos. Nós não vamos cumprir os mandamentos se não acertarmos um só, que é obedecer a Deus, amá-lo acima de todas as coisas pela graça. Porém, há vários meios de se quebrar os mandamentos. Analise essa questão comigo um pouco mais. Os pecados primários vão se expandindo e dando origem a outros pecados. A mente carnal começa lutando contra Deus, se manifesta no orgulho do coração, vontade própria, amor pelo mundo. Alguém segura quem comete esses pecados? Eles se espalham por todos os nossos pensamentos, se misturam com nossos sentimentos. Paulo comparou a pecaminosidade com fermento, pois ele permeia toda a massa das nossas atitudes. Quando a gente se observa atentamente, tem raiz de amargura brotando continuamente em nós e lutamos não apenas contra uma pessoa, mas contra várias, porque a porta é larga. A mágoa infecta nossas palavras, mancha nossas ações. Você lembra como você age quando você está amargurado ou magoado? E quanto aos outros pecados que brotam em cada época, em cada nação, em cada geração, são pecados gerados o suficiente para cobrir toda a terra de trevas cruéis.
Essa é a condição de quem passa pela porta larga. É a porta da liberdade. Pensa comigo se há alguma possibilidade da gente contar os pecados que são realizados todos os dias contra Deus e contra o próximo. A gente não precisa nem imaginar, basta olhar para nossas experiências diárias. Não precisa nem, como Satanás em Jó 1, vaguear a terra, passear a terra para encontrar. Não olhe para outro país, olhe para sua rua. Há vários exemplos de largueza e amplitude de pecado entre os homens. Não precisa olhar para os países pagãos, não. Basta olhar para muitos que pregam e cantam se dizendo evangélicos e servos de Deus. Inúmeros são os pecados dos homens. Profundas são as manchas da nossa pecaminosidade. Como as águas cobrem o mar, toda sorte de pecado cobre a terra. John Wesley disse que é mais fácil contar as gotas de chuva e a areia da praia do que contar a quantidade de pecados que os homens fazem para ofender Deus. A porta é larga. Jesus ainda disse que são muitos que passam, que desejam passar por essa porta. Como é que a gente vai negar que até países chamados cristãos como o nosso, neles, pessoas de qualquer idade, sexo, profissão, posição, rica, pobre, trilham o caminho da destruição? E eu não estou falando apenas de pessoas comuns ou pessoas simples, não, fracas da humanidade. Não, os eminentes da sociedade, os ricos, não estão excluídos dessa porta. Ao contrário, eles são inteligentes, são ricos, são educados, mas eles se chafurdam cada vez mais nessa larga porta de pecado. São chamados de corajosos, mas andam no caminho amplo de pecaminosidade. Quanto mais se elevam em fortuna, poder, eles se atolam em seus pecados. Eles usam suas honras, riquezas e filosofias não como meios para alcançar ou desenvolver a própria salvação. Não. Eles usam tudo isso para se opor a Deus e se excederem em suas perversões, garantindo a própria destruição. E a razão pela qual eles continuam seguros nesse caminho também é o fato do caminho ser amplo. Sempre haverão mais e mais perversões e pecados para agradar a carne deles. Novas músicas, novos filmes, novas drogas, novos entretenimentos são a cada dia criados. De onde vem tudo isso? A porta é larga. Aos ímpios, Deus diz, a porta larga precisa ser largada. À igreja, Jesus diz, a porta estreita não precisa ser alargada. Gostou desse vídeo? Deixe o seu comentário se você quer que eu fale sobre porta estreita no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo, porta estreita. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Não esquece o like, não esquece de se inscrever e comenta aí embaixo. Porta estreita.